Que a graça do nosso bom Deus possa alcançar as nossas vidas, que a graça do nosso bom Deus possa alcançar o nosso lar. Estamos vivendo um momento de crise, um momento de pandemia, um momento de dificuldades. E a palavra de Deus é a nossa orientação, a nossa regra de fé e prática. E eu gostaria de meditar no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 41, no versículo 10, um texto muito bonito da palavra de Deus, belíssimo, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Palavra de Deus ao meu coração, palavra de Deus que está me ensinando a não ter medo, a confiar em Deus, porque Ele está segurando na minha mão. Quando nós falamos de medo, nós falamos de algo bem real nas nossas vidas. Eu tenho meus medos e certamente você tem o seu medo. Só que não era para ser assim. A Bíblia diz que o medo é consequência do pecado. Lá atrás, lá no passado, a palavra de Deus nos diz em Gênesis que o homem foi criado e por causa do pecado ele teve medo. A Bíblia diz que quando o homem pecou, ele se escondeu. Deus vai então atrás em direção ao homem. E Adão diz a Deus: Senhor, estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. O medo passa a conviver com o ser humano. E durante toda a nossa existência, nós passamos por momentos que trazem medo ao nosso coração. Alguns têm medo de coisas mais simples, como medo de inseto, medo de cobra, medo de barata. Mas existem medos que são medos um tanto quanto mais complicados, como, por exemplo, o medo de viver ou o medo de morrer, o medo da solidão ou o medo da multidão. O fato é que todos nós somos, vez ou outra, atormentados pelo medo, pelo pânico. Mas a Bíblia diz que aqueles que conhecem ao Deus Todo-Poderoso vencem o medo. Foi assim na história com muitos heróis da fé. Poderíamos aqui citar diversos exemplos, como Moisés. A Bíblia diz que quando Deus chamou Moisés para liderar o povo, Moisés teve medo e disse: não, Senhor, chama o meu irmão. Mas a Bíblia diz que Deus confirmou o chamado no coração de Moisés e ele então liderou o povo por 40 anos do deserto, sendo um dos grandes homens de Deus. Poderíamos citar outros exemplos na história. Quem sabe Gideão foi um dos juízes que liderou o povo contra os filisteus. A Bíblia diz que Gideão teve medo de aceitar o desafio de Deus. A Bíblia diz que Gideão pediu provas para que Deus confirmasse o seu chamado. Deus confirmou e usou Gideão, apesar do medo, para vencer o exército dos filisteus. O medo esteve presente também na vida do grande apóstolo Pedro. A Bíblia diz que certa vez os apóstolos estavam em alto mar e Jesus foi em direção aos apóstolos, andando por sobre as águas. A Bíblia diz que eles tiveram medo e começaram a gritar. Jesus disse: não tenha medo, sou eu. Pedro então disse: se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E a Bíblia diz que ele desceu e começou a andar por sobre as águas. Mas de repente ele tirou os olhos que estavam fixos no mestre e começou a olhar para a noite, para as ondas, para a escuridão. E a Bíblia então diz que ele começou a ter medo e por causa do medo ele afundou. Jesus então o salva, segura pela mão e diz: não temas, não temas, não temas. O medo nos leva para baixo, o medo nos paralisa, o medo impede de nos aproximarmos de Deus. O medo é uma barreira, o medo é uma artimanha do inimigo, o medo é a consequência do pecado. Deus está presente nas nossas vidas, Ele nos ajuda a vencer os nossos medos. Já imaginou se Davi deixasse ser vencido pelo medo?
ele jamais lutaria contra o gigante Golias. Mesmo com medo, ele vai à batalha. Mesmo com medo, ele vence a batalha. O medo é real, mas o medo não pode ser paralisante nas nossas vidas, porque a Bíblia diz que Deus está conosco, Deus nos ajuda. Eu não sei o que incomoda a sua vida neste exato momento. Talvez você tenha medo de perder o seu casamento, o seu relacionamento. Talvez você tenha medo de não dar uma educação boa, de qualidade para os seus filhos. Talvez você tenha medo do caos em que nós estamos vivendo, no que diz respeito às finanças. Talvez você esteja com medo de não dar conta de pagar as suas prestações, os seus compromissos financeiros. Talvez você esteja com medo de perder alguém querido, talvez seus pais de idade, seus avós de idade. Talvez você esteja com medo de você mesmo contrair esse vírus. O medo é algo real. O medo tem os seus benefícios, que de certa forma ele nos impede de avançar alguns sinais. O medo de altura, por exemplo, nos impede de nos aproximar da beirada do penhasco. Mas o medo não pode paralisar as nossas vidas. O medo não pode nos impedir de andar e de caminhar. O medo não pode nos impedir de se aproximar de Deus. O texto é bastante claro: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. É Deus quem nos segura pela mão. Confie nisso e entregue os seus medos no altar de Deus. Dobre os seus joelhos e ore sempre para que Deus possa fortalecer a sua vida. Eu gostaria de orar por você, para que Deus tire da sua presença, do seu coração, o medo que gera pânico e dê a paz que só Ele, o Eterno, pode nos dar. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que neste momento estão assistindo a esta meditação, aqueles que convivem, vivem, são tomados pelo medo, pelo pânico. Que o Senhor possa de fato sustentar com a sua destra fiel, levando a sua paz, tirando o medo paralisante, colocando a coragem, a audácia do Espírito. Por isso, Senhor Deus, encha com o Espírito Santo, encha com a presença do Espírito Santo os nossos corações, hoje e todos os dias. Amém. Amém.